Meus irmãos, a paz do Senhor. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 7. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 7. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar convosco nesta noite, para trazermos uma porção da palavra de Deus. Dou graças a Deus pela vida da nossa líder, irmã Ana Paula, por nos ter feito o convite para estar aqui nesta noite. Quantos acharam o texto podem dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 12, 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Mais uma vez o verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Graças a Deus. Nós estamos diante do texto que diz-nos os historiadores que foi escrito por Lucas, a carta aos Hebreus. E nós estamos diante desse versículo que trata muito bem acerca do tema que nós vamos discorrer nesta noite. E eu quero saber se você lembra. Eu sou filho de Deus, obediente à sua palavra. Repita comigo em alto e bom som. 1, 2, 3. Eu sou filho de Deus, obediente à sua palavra. Graças a Deus. Existem alguns detalhes no versículo de número 7 que nós iremos abordar nesta noite. O primeiro detalhe que está explícito para quem lê a sua primeira vez é acerca da dificuldade. O texto não me bloqueia de pensar em dificuldade e em luta, mas existe uma diferença entre dificuldade e luta. Existe uma diferença de raciocínio, de entendimento entre essas duas palavras, dificuldade e luta. A dificuldade é um período difícil que nós enfrentamos, é um obstáculo, é uma porta fechada, é um não, é um momento de tristeza, é um momento de pesar, é um momento, pode ser um momento de desemprego, de dificuldade financeira. A dificuldade é um obstáculo e a luta é o enfrentamento contra um adversário. Quando um lutador de boxe ou de UFC se prepara, ele está se preparando para chegar à altura para lutar contra o seu adversário. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. A Bíblia me priva, mediante a luta, ela me aconselha a eu entender que a minha luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades. Já a dificuldade, a Bíblia não especifica como ela virá para a minha vida. Mas a Bíblia me diz, lá em João capítulo 16, que nós sofreremos aflições. Mas a Bíblia deixa um detalhe: tende bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. A dificuldade, ela não é algo não é como um remédio, que você tem a bula para ler e saber quais são os seus efeitos. A dificuldade, ela vem para todos. A dificuldade, ela vem para nós. Aqui está essa diferença que me faz prender-me no texto acerca da dificuldade. No capítulo de número 11 da carta aos Hebreus,
Lucas ele vai escrever acerca dos heróis da fé. Lucas ele vai citar alguns heróis. Por exemplo, Abraão, ele vai dizer no capítulo de número 11 que Abraão venceu através da fé e alcançou a promessa. Ele vai citar Jacó, que Jacó venceu através da fé. Quando nós lemos o capítulo de número 11, nós percebemos que os grandes heróis da fé, da Bíblia Sagrada, venceram através da fé pela palavra de Deus. Esse é o nosso tema. Abraão alcançou a promessa pela fé, mas a fé em quê? A fé na palavra de Deus, que disse a ele: farei de ti uma grande nação. Aleluia! Se não fosse pela fé na palavra, não haveria a obediência, porque quando Abraão obedece à palavra de Deus pela fé, ele alcança a promessa. E enquanto nós discorremos, nós lemos o capítulo de número 11, nós percebemos que os grandes heróis obedeceram à palavra de Deus e exerceram a sua fé, obedeceram à palavra do Criador, exercendo a sua fé e alcançaram a promessa que lhes fora dado. Mas no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, o escritor vai nos dizer que nós devemos correr para abraçar a fé, porque há uma nuvem que nos rodeia e nós devemos nos lançar à carreira que nos foi proposta. E se nós andarmos mais na frente, no capítulo de número 12, antes de chegarmos no versículo de número 7, nós vamos perceber que o escritor fala: olhem para Jesus, olhem para Cristo, que foi quem mais sofreu, o maior exemplo para a nossa vida, o maior exemplo de alguém que seguiu a palavra, de alguém que seguiu os mandamentos e sofreu é Jesus Cristo, porque seguiu a palavra do Pai e veio ao mundo em forma de homem para morrer por toda a humanidade. Foi obediente à palavra, foi obediente ao mandamento de Deus. Mas na frente, no versículo de número 3, ele nos diz para nós pensarmos no sofrimento de Jesus. Olhem para o sofrimento de Cristo e pensem no que ele passou. No versículo de número 4, em algumas traduções vai dizer, ou melhor, na linguagem corrigida e atualizada, vai dizer que nós não sofremos a ponto de sangue. Mas se nós formos estudar direitinho, vai dizer que nós não sofremos dificuldades a ponto de derramar o nosso próprio sangue. Nós não sofremos luta suficiente a ponto de derramarmos sangue. O escritor está ensinando aos cristãos: suportem as suas dificuldades, olhem para Jesus Cristo, que sofreu até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Nós não éramos capazes de sofrer até derramar o nosso sangue, mas existe alguém que está sentado sobre o alto e sublime trono, que foi capaz de sofrer e derramar o sangue por mim, pela tua vida. Será se você pode dar um glória a Deus por esta informação? Nós não sofremos a ponto de derramar o nosso próprio sangue. Mas nós vamos iniciar o versículo de número 7. Estou correndo para terminar. Ele diz: suportem as dificuldades. Nós percebemos muito bem que todo o capítulo anterior, o capítulo de número 11, vai nos dar essa introdução para entrarmos no texto. Alguém sofreu, obedeceu a palavra, teve fé na palavra de Deus e alcançou a promessa. Jesus Cristo foi o maior exemplo, porque ele veio obediente a Deus, não teve usurpação ser igual ao Pai, mas esvaziou-se de si mesmo e vindo ao mundo assumiu a forma de homem, sendo obediente à palavra de Deus até morrer em forma de cruz. E quando nós chegamos no capítulo 12, nós vamos aprender que Lucas está nos incitando a olhar para Jesus e viver a carreira que nos foi proposta e sofrermos a dificuldade, porque nós não iremos
poderemos sofrer até derramar o nosso sangue, como Jesus derramou. Nós poderemos sim derramar o nosso sangue em caso da igreja perseguida. Lembre que os irmãos derramavam seu sangue na arena, morrendo pelo evangelho. Por isso que nós devemos viver a carreira que Jesus Cristo nos propôs, obedientes à palavra de Deus e olhando para Cristo, que é o nosso maior exemplo. Mas Jesus Cristo diz: suportem as dificuldades. É um conselho pastoral para a igreja: suportem as dificuldades. Aqui eu quero pregar para a tua vida, quero pregar para esta igreja a verdade. Eu vou falar nesta noite, a oportunidade foi minha. A verdade é que o tempo em que nós estamos vivendo, a nossa sociedade cristã, a nossa igreja cristã é super imediatista. Nunca se viu um povo tão imediatista como nós estamos vendo no século de número 21. Nunca se viu uma era de cristãos mais imediatista como nós estamos vendo nos dias de hoje. É rosa ungida, é copo com água ungida, é o lenço ungido, é não sei o que, aquela maracutaia toda. Para adiantar o teu milagre, você leva uma rosa para casa e aquilo que você orou agora vai chegar muito rápido. Você deixa a tua oferta na fogueira santa e você vai ser respondido o mais rápido possível. Jesus Cristo não trabalha em telemarketing para atender a tua oração na hora que você quiser. Jesus Cristo, ele não é um atendente de loja para atender a tua oração quando você quiser. Não, Jesus Cristo trabalha no tempo dele. O nosso relógio é carnal, mas o relógio de Cristo é espiritual. Ele não enxerga a forma que nós estamos vivendo, mas ele enxerga a forma que é melhor para nós vivermos. Ele não enxerga o que é melhor para nós, o que nós achamos que é melhor para a nossa vida, mas ele enxerga o que o céu tem de melhor para nós. Será se você pode adorar a Deus por isso? É por isso que ele diz: suportem as dificuldades, suportem as lutas. Nós estamos vivendo um tempo em que nós dobramos os joelhos e queremos levantar com a resposta na mão. Mas só que nós aprendemos o texto que nós devemos ter paciência. Suporte a dificuldade, suporte a prova, porque a dificuldade vem de Deus. A dificuldade é prova, a dificuldade Deus mostra para nós podermos aumentar a nossa fé, para que nós possamos ser provados por Deus e aumentar a nossa fé, aumentar a nossa crença em Jesus Cristo, aprendendo com a dificuldade. Veja mais uma vez no versículo de número 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Jesus Cristo está disciplinando os seus filhos nesse versículo 7. Jesus Cristo está disciplinando a sua igreja. Suportem as dificuldades como filhos. Quer vencer as lutas, quer vencer as provações, suporte a dificuldade, suporte a disciplina de Cristo. Sabe por que você nunca venceu? Sabe por que você nunca conseguiu olhar para o teu adversário? Muitos de nós já sofremos afronta do nosso adversário, mas nunca tivemos coragem de enfrentá-lo, nunca tivemos coragem de bater de frente com Golias, nunca tivemos coragem de bater de frente com a muralha, nunca tivemos coragem de bater de frente com o Mar Vermelho. Quer aprender a abrir o Mar Vermelho? Quer aprender a ter coragem e bater de frente com o teu inimigo? Suporta a dificuldade como disciplina. Suporta a dificuldade do teu pai como disciplina, como ensinamento. Jesus Cristo está abrindo os nossos olhos para olharmos para a dificuldade, não como a morte para nós, não como o fim para a nossa carreira, mas como aprendizado para a nossa vida cristã. Deus está abrindo os nossos olhos nessa noite para que nós possamos olhar com mais temor, para que nós possamos olhar com mais amor aos ensinamentos de Cristo. Se Jesus Cristo te colocou em um momento de dificuldade, olha para isso como aprendizado, porque Ele está te ensinando a olhar para o gigante e dizer: gigante, você vem a mim com afrontas, você vem a mim com espadas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, mas eu vou mostrar para você que tem um Senhor que está comigo. O teu gigante pode até ser alto, pode estar em um nível acima, mas Deus vai te colocar em um aprendizado. Deus vai te ensinar: meu filho, vou te ensinar a derrubar gigante. Meu filho, vou te ensinar a derrubar muralhas. Meu filho, vou te ensinar a
atravessar o mar vermelho, quer vencer os teus adversários, quer vencer a tua luta, aprende com Jesus Cristo, porque Ele vai mostrar para você e vai abrir os olhos. Você vai voltar para a tua casa e vai olhar para o teu inimigo. Você está me afrontando, é verdade, você está falando isso comigo, está afrontando ao meu Deus, mas você saiba que você pode até ser alto, mas eu olho para os montes. Você pode até perguntar: cadê o teu socorro? Eu vou responder: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não vai deixar o teu pé vacilar, porque não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ele diz: aprenda a ter a disciplina, suporte a dificuldade. Já estou terminando. Suporte a dificuldade, aprendendo como disciplina. Jesus Cristo está colocando um padrão para os seus filhos. Preste muita atenção. Se você for em qualquer instituição militar, todos têm um padrão: coturno limpo, calça, camisa, gandola para dentro, boina, tudo ajeitadinho, é um padrão. Jesus Cristo está abrindo os olhos dos seus filhos, está dizendo: suportem como disciplina, tem um padrão. E mais na frente, no versículo 8, está dizendo: quem não suporta disciplina não é um filho legítimo, mas sim um filho ilegítimo. Eu vou pegar um pouquinho pesado, mas suportem um pouquinho a minha mensagem. Jesus Cristo está dizendo: suportem a dificuldade como disciplina. Disciplina de aprendizado, é ensinamento. Vocês vão aprender, vão ter que entrar na forma padrão de filho de Deus. Quer descobrir se alguém é filho de Deus de verdade, se é um filho legítimo ou filho ilegítimo? Deixa a dificuldade vir, deixa o aprendizado. Começa a birra, começa que não quero, é porque é do meu jeito, é assim, tem que ser assim. Não, você não manda em Deus, Deus manda em você. Filho não manda em pai, filho não dá ordens ao pai, filho não sobe sobre a soberania do seu pai, mas é o pai quem está ensinando ao seu filho, é o pai que está cuidando dos seus filhos. E quantos filhos no nosso meio não têm se subordinado aos ensinamentos de Cristo, não têm colocado a sua vida diante dos ensinamentos de Cristo? Deus está usando a minha boca para falar com pessoas nessa noite e dizendo: as minhas dificuldades são ensinamento para você entrar no padrão, para você estar no enquadrado como filho. Se você não recebe os ensinamentos como aprendizado, se você não recebe as dificuldades crendo na palavra, obedecendo a palavra, você não é filho legítimo, mas é filho ilegítimo. Está explícito no versículo de número 8. Se você não suporta as dificuldades, não é filho legítimo, mas é filho ilegítimo. Quer descobrir se você é filho legítimo ou ilegítimo? Espera vir a próxima dificuldade para você ver se é legítimo ou não. Espera vir a próxima prova. Já estou correndo para encerrar. Ele pergunta: qual filho que não recebe o ensinamento? Qual filho que não recebe a palavra como ensinamento? Qual filho que não recebe a palavra como ordens do céu? Qual filho que não recebe a palavra do Altíssimo como ensinamento? Deus está mostrando e está perguntando: qual dos filhos não recebem o seu ensinamento? Qual dos filhos não recebem a ordem divina? Qual dos filhos não recebem da minha palavra? Qual o filho que não obedecem? Ele está me dizendo neste texto, ele faz-me entender que todos os filhos estão em mesma escala diante do tratamento de Jesus Cristo. Todos os filhos estão na mesma escala diante do tratamento de Cristo. Todos os filhos estão na mesma escala diante do ensinamento de Cristo. Então você se pergunta: por que fulano nunca saiu da igreja? Por que o Beltrano nunca saiu da igreja? Por que esse irmão vive na prova e canta vitória? Por que alguém está sofrendo tanto e entra na prova, e alguns que sofreram só um pouquinho desistiram? A prova, ela não vem mais forte para um ou mais forte para outros, vem de mesmo modo para todos os filhos. A prova, ela
ela não vem medida, porque o homem ele mede. O homem, se ele quiser dar um cargo, ele vai medir, ele vai fazer uma medida sobre a tua vida. O homem, quando você vai entrar em uma empresa, ele vai medir o teu caráter, vai medir o teu currículo, vai medir a tua experiência para te colocar naquela empresa. O homem, se você vai fazer um teste para entrar em uma faculdade, tem uma prova de nível igual, seja ela médio ou superior. Se você vai fazer uma prova para entrar em uma instituição, você vai passar por um concurso, todos vão passar pelo mesmo nível, mas só que você diz, o fulano sofre de um jeito e o outro sofre de outro. Jesus Cristo, ele dá os seus ensinamentos na mesma intensidade, só que ele coloca de um jeito para um e de um jeito para outro. Cada um aprende de um jeito. Eu aprendo de uma forma, eu aprendi a ler de um jeito, outros aprenderam de outra forma. Alguns são mais lentos para aprender, outros aprendem mais rápidos. Só que aqui nós vamos perceber que alguns estão com a sua vida agarradas na palavra. Alguns dão valor à palavra. Alguns dão valor ao ensinamento de Cristo. Muitos não dão valor ao ensinamento a ponto de deixar de lado. Muitos não dão valor ao ensinamento. Só que eu aprendo muito bem que Jesus Cristo, ele mede o seu ensinamento com o ensinamento dos homens. Jesus Cristo, ele me faz entender a comparação do seu ensinamento com o ensinamento dos homens. O homem, ele pode te largar. O homem, ele pode te desclassificar se você estiver fora dos padrões. Jesus Cristo coloca um ensinamento. Se você não atender, ele te ensina de outra forma. Ele vai te ensinando. Coloca outra dificuldade até você aprender a lidar com os teus problemas, a lidar com os teus inimigos. Mas só que o homem, se você não estiver de acordo com o seu ensinamento, ele te descarta, ele te deixa de lado. Eu me lembro neste momento daquilo que escreveu o profeta Joel, no capítulo de número 2, o versículo de número 28 e 29. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O nível é o mesmo, todos irão receber. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Os jovens na mesma classe terão visões. Só que Jesus Cristo agora, ele desce uma classe mais abaixo, porque ele trata todos de mesma forma igual. Ele não faz distinção entre homem, entre rico e entre o pobre, entre o que tem mais e o que tem menos, entre o que é mais bonito ou o que é mais feio. Ele diz, agora também derramarei sobre os servos, quem está na classe mais baixa, e sobre as servas do meu espírito. Jesus Cristo, ele traz para cima, no mesmo nível, os que estão embaixo e os que estão em cima. Aos olhos dos homens, nós poderemos estar embaixo, mas aos olhos de Cristo, o homem coloca lá embaixo, o homem coloca no fundo do poço, o homem coloca no fundo, na mais baixa classe. Mas Jesus Cristo diz, eu não faço distinção, seja na dificuldade ou seja na bonança, seja na prova ou seja na alegria, seja na dor ou seja na saúde, seja na doença ou seja sem doença, seja na riqueza ou seja na pobreza. O meu espírito, ele está no mesmo nível para todos. E quem o homem desclassifica, ele vai lá embaixo e pega servos e servas e traz para se assentar com ele no seu trono. Jesus Cristo é aquele que entrega os seus ensinamentos. Ele coloca na dificuldade para nós aprendermos, mas quando nós obtemos êxito, ele coloca todos no mesmo nível e nivela, porque ele tem a sua balança justa e fiel. Ele não é como um homem que desclassifica, mas ele é Deus soberano, que traz os servos na mais baixa classe e coloca em mesmo nível de distinção. Eu quero te dizer nessa noite, meu filho, e entregar o microfone para a irmã Ana Paula. Você pode estar se sentindo desclassificado no meio da igreja por comparar a tua vida, o teu sofrimento com o sofrimento do teu irmão. Meu filho, quer um conselho da parte de Deus? Olha somente para Jesus Cristo, porque é Ele quem coloca todo mundo no mesmo nível. Quer receber um conselho em um culto como esse? Abre a tua boca e glorifica, que o Espírito vai colocar todo mundo no mesmo nível. Quer descobrir se você está no mesmo nível? Começa a adorar a Deus, que o Espírito Santo vai te revelar que o teu nível de intimidade não é mais baixo, não é inferior, mas
mas o teu nível de intimidade com Ele é como o filho obediente à palavra. Ele não te deixa abandonado, Ele não te deixa renegado. O mundo pode te virar as costas, mas Jesus Cristo é aquele que está dizendo: meu filho, o mundo virou as costas para ti, mas eu sou Deus que te seguro na mão e seguro na outra, e digo: vamos, você não vai ficar para trás, você é filho também, filho comprado com dificuldade, de preço de sangue, de preço de sangue e sangue de cruz, sangue de cruz. Dê glória a Deus por esta palavra. Jesus Cristo está cuidando da tua vida. Jesus Cristo te olha no momento de dificuldade. Jesus Cristo te olha no momento de provação. Jesus Cristo te olha no momento em que você está desesperado. Cadê uma porta aberta? Cadê uma saída? Cadê uma luz no fim do túnel? Jesus Cristo está dizendo: olha para mim, mesmo em prova, mesmo em luta, olha para mim, porque eu sou Deus que estou no teu nível. Eu sou Deus que estou no teu nível e revelo a minha glória para servos e servas obedientes aos meus ensinamentos. Que Deus em Cristo nos abençoe, não só hoje, mas eternamente, em nome de Jesus. Amém.